Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente, CONASCA. Eu sou o professor Salatiel Carneiro e hoje nós vamos falar sobre atividade física e exercício físico na infância, benefícios, recomendações e atividades lúdicas. Fique comigo, eu espero que você goste. Bom, quem sou eu? Antes de mais nada, eu sou pedagogo, licenciado em Educação Física e bacharel em Educação Física. Sou acadêmico de nutrição atualmente. Além disso, sou especialista em Fisiologia do Exercício, em Metodologia da Preparação Física Personalizada e em Educação Física Escolar. Sou membro da Academia Brasileira de Personal Trainers e da Associação Nacional de Personal Trainers. Eu vou tentar hoje unir tudo o que eu sei, tanto da pedagogia quanto da educação física. Fiquem à vontade, eu espero que vocês gostem. Bom, antes de mais nada, a gente precisa iniciar diferenciando o que é exercício físico do que é atividade física. Muita gente costuma achar que é exatamente a mesma coisa. Bom, na verdade não é. A educação física, ela diferencia essas duas áreas ao mesmo tempo em que elas se guardam. Mas eu vou mostrar para vocês com calma. Bom, a atividade física, ela é qualquer gesto motor que tenha gasto energético, que gere prazer, que gere felicidade. Isso é atividade física. Momentos e movimentos intencionais que geram gasto energético. Já com relação ao exercício físico, ele é uma atividade que envolve movimentos planejados, organizados e estruturados. Ele geralmente exige uma periodização. Eu tenho um princípio e quero chegar a um fim específico, que pode ser aumento da massa muscular, redução de percentual de gordura, melhora das capacidades físicas. Então, a diferença basicamente vai ser sobre como se estrutura e por que se estrutura. Mas aí eles têm algumas similaridades. Ambos são benéficos, sem dúvida nenhuma, já que ambos utilizam gastos energéticos a partir do momento em que você os pratica. E embora eles tenham conceitos um pouco distintos, ambos são importantes para a nossa saúde. Porém, a gente precisa ficar atento para uma coisa, que todo exercício físico, ele é atividade física, mas que nem toda atividade física é um exercício físico, por conta da sua estrutura, por conta do que se espera quando se está praticando. E aí, qual é a importância da atividade física para o desenvolvimento da criança? A gente precisa ter em mente de que essa atividade física ela precisa gerar algum benefício para essa criança. E é legal porque se a gente vai a fundo, a gente percebe que realmente esse benefício existe. Por quê? Porque a atividade física ela contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dessa criança. Físico, a partir do momento que a gente tem melhora da motricidade, da coordenação, da lateralidade, do desenvolvimento, aumento da secção transversa do músculo, que é o aumento da massa muscular, redução do percentual de gordura. Cognitivo, a partir do momento em que há neurogênese, em que há aumento dos neurônios, e aí aquela criança consegue assimilar coisas melhores ao longo dos anos. E social, porque todo exercício, em sua maioria, requer interação social, interação entre pessoas. E aí, para a criança, isso é fundamental para que ela se torne um ser social lá na idade adulta. O exercício também, essa atividade física também, ela vai ser importante para o crescimento e para o desenvolvimento saudável, tanto na pré-escola, que vai ali dos 3 aos 5 anos, quanto no primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai ali dos 6 aos 10 anos. O que é que vai diferenciá-los? Na pré-escola, a gente vai trabalhar com atividades muito lúdicas, enquanto que no primeiro ciclo a gente já começa a introduzir os primeiros gestos motores principais e importantes. Já consegue, sobretudo, incluir a criança em algum esporte coletivo, o que é de suma importância para o desenvolvimento dela. A atividade, ela também fortalece
o corpo e previne possíveis lesões. Ela auxilia na aquisição de gestos motores e habilidades motores variadas, porque até então a criança tem um repertório motor muito pequeno, muito básico, e aí a gente consegue estender e diversificar esse repertório motor. Ela também contribui para o crescimento saudável dessa criança, o crescimento saudável e a manutenção desses hábitos saudáveis ao longo da vida. É importante também que a gente entenda que o exercício, para a criança, ele deve ser prazeroso, ele deve ser divertido, ele deve ser lúdico. Por quê? Porque a criança, ela não gosta da monotonia, ela tende a achar chato, o que é muito repetitivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa agradar essa criança para que ela continue aí até a sua vida adulta a praticar exercícios e a ter hábitos saudáveis. E aí, como é que eu posso, como é que eu posso falar de desenvolvimento da criança? Como é que eu posso falar de atividades lúdicas, sem falar dos estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget? É quase que impossível, né? Bom, Piaget separou os estágios do desenvolvimento da criança em 4 fases. A primeira fase é a fase sensório-motor. Essa fase que vai do 0 até os 2 anos de idade é quando a criança começa a explorar o mundo por meio ali dos seus sentimentos, das suas sensações, das suas ações. Ela começa a interagir e o novo para ela é qualquer coisa. E aí é importante, nesse momento, praticar atividades e exercícios que auxiliem na aquisição da coordenação motora, tanto a coordenação motora grossa quanto a coordenação motora fina. Por quê? Porque nesse momento a criança está começando a engatinhar, ela está aprimorando ali as suas habilidades de pegar, morder, puxar, empurrar, bater, locomover-se. Ela começa a manipular coisas e objetos. Então, é importante que a gente, dentro de atividades, beneficie e privilegie esses hábitos que são comuns nessa fase da infância. O segundo estágio que Piaget descreve para a gente é o estágio pré-operacional, que vai dos 2 até os 7 anos. E aí a criança já tem, nesse momento, a capacidade de representar mentalmente os objetos e os eventos. Ela já consegue fazer ligações muito simples. Ela, digamos assim, futebol, bola, ela já começa a ter uma ideia do que seria aquilo e já começa a tentar representar aquilo na mente dela. E aí eu preciso ter o cuidado para trazer atividades que trabalhem esse raciocínio. Por quê? Porque ela ainda tem um pouquinho de dificuldade de raciocinar de forma lógica. E aí, o que é legal nesse momento? É que a criança ainda está naquela fase de imaginar muito, de fantasiar muito. Então, estimular a imaginação com pinturas, com dança, com massas de modelar, fazer brincadeiras de faz de conta, contar histórias, são coisas que vão ajudar o crescimento e desenvolvimento da criança, sobretudo o desenvolvimento cognitivo dessa criança. A terceira fase, que é o estágio operatório concreto, que vai de 7 até os 11 anos, é quando a criança ela já começa assim raciocinar de uma forma um pouco mais lógica, ela já conhece assim, ela já começa a pensar em coisas mais concretas, né? Ela já começa a entender o mundo que a rodeia. E aí é justamente aquela fase já do primeiro ciclo, né, do ensino fundamental. Então, ela já tem algumas habilidades desenvolvidas, ela já consegue ter um repertório motor um pouco melhor. E aí é importante que a gente comece a lapidar esse repertório motor dessa criança. Outra coisa importante é tentar trabalhar atividades que façam com que elas gastem bastante energia, porque nessa fase as crianças têm muita energia para ser gasta.
O quarto estágio, que foi descrito por Piaget, é o estágio operacional formal. E aí a criança, ela já tem uma visão assim mais abstrata do mundo, ela já consegue criar hipóteses, ela já consegue pensar de forma mais lógica, ela já consegue trabalhar o raciocínio lógico. Então, essa fase que vai dos 11 anos em diante, já é uma fase onde a gente pode trabalhar com tudo com aquela criança. A gente pode trabalhar esportes individuais, esportes coletivos, atividades de força, a gente pode trabalhar muitas coisas para fazer essa criança desenvolver com mais facilidade. Por quê? Porque ela está em fase de socialização, ela está em fase de crescimento, de maturação. Então, é importante que a gente tenha cuidado para não atrapalhar esse crescimento, mas para auxiliar no desenvolvimento dessa criança ao longo dos anos. E aí, para isso, a gente precisa entrar dentro de um campo muito importante da educação física, que é a fisiologia do exercício para a criança. Por quê? Porque a gente está trabalhando, basicamente, pensando na maturação dessa criança. E aí, o que é interessante ver? Que dentro da fisiologia do exercício, ela nos diz que os princípios gerais que regem as respostas do nosso organismo, eles são os mesmos para as crianças e para os adolescentes e para os adultos. Eles não têm grandes diferenças. A gente tem, sim, algumas particularidades, sobretudo para as crianças. Mas, em sua grande maioria, aqueles princípios ali que vão reger toda a parte de gasto energético, gasto metabólico, são exatamente iguais. Entretanto, a gente sabe que por conta do crescimento e da maturação, por conta da puberdade, aí a criança ela vai ter um pouco de massa muscular maior. E aí, como ela vai ter um pouco de massa muscular maior, a gente precisa levar em consideração as suas particularidades na hora de montar um treino. E que particularidades são essas? Bom, primeiro, a criança ela tem um VO2 máximo, que é a quantidade de oxigênio circulando ali enquanto você está fazendo exercício, bem maior, se a gente for comparar com um adulto. Isso tem muito a ver também com a estrutura corporal. E isso vai aumentando ao longo do tempo, de acordo com o crescimento. Nos meninos vai aumentando e nas meninas vai declinando. Esse declínio nas meninas tem muito a ver com a estrutura corporal, já que as meninas têm uma estrutura corporal para abarcar um pouco mais de massa de gordura. Bom, com relação à potência anaeróbia, ela vai aumentando à medida em que a idade vai avançando. E aí, até antes da puberdade, na pré-puberdade, não há tanta diferença entre meninos e meninas. Ela só vai se diferenciando e aumentando nos meninos logo depois da puberdade. A capacidade de produzir lactato também ela é menor na criança. Então, é por isso que, se um adulto faz um exercício de alta intensidade, de longa duração, um exercício exaustivo, ele cansa com mais facilidade, o músculo responde com mais facilidade ao cansaço. Enquanto que a criança, às vezes a gente vê a criança correndo, brincando, pulando, se exercitando, e aí ela demora um pouquinho a cansar. Por quê? Porque a concentração de ácido lactato naquela criança ela é menor se comparada ao adulto. Então, ela tem uma recuperação muscular mais rápido. Então, é por isso que a criança cansou, parou, recuperou e quer brincar de novo. A velocidade da troca de calor com o meio, ele também é muito mais rápida se a gente for comparar com o adulto. Então, é por isso que crianças sentem muito mais frio ou muito mais calor que os adultos quando estão em ambientes frios e calorentos. E a gente precisa levar isso em consideração, porque é uma especificidade da criança. Além disso, a gente precisa pensar na fisiologia do exercício dessa criança, em que atividades a gente deve trabalhar ao longo desse desenvolvimento dessa criança. Bom, nós devemos trabalhar pelo menos 3 componentes dentro de um programa de exercícios para criança, que é o componente aeróbio,
a força muscular e a flexibilidade. E aí a gente vai dando ênfase sempre de acordo com aquilo que a gente espera obter da criança. Ah, eu quero aumento de massa muscular, eu quero redução de gordura. Vou trabalhar muito mais exercícios de resistência aeróbica. Ah, mas eu quero que ele aumente a massa muscular. Então eu vou trabalhar um pouquinho ali de exercícios de força. Ah, eu percebo um pouco de dificuldade nos movimentos, então eu vou trabalhar a flexibilidade. É bom a gente ter isso muito bem pensado na hora de estruturar um programa de exercícios físicos para a criança. E aí, sempre que a gente for trabalhar com exercícios aeróbicos, a gente precisa contemplar algumas variedades, algumas variabilidades, né? Que são o tempo, a duração, a intensidade, a frequência semanal, né? Sempre obedecendo ao que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são os princípios do treinamento físico. E aí, eles são importantíssimos para a gente pensar em um programa de treinamento para crianças. Pensar na força muscular. E aí vocês podem dizer, nossa, mas criança já está treinando força? Sim. A criança ela pode treinar força de N motivos, e a gente vai ver isso lá no futuro também, porque eu vou mostrar para vocês tipos de atividades lúdicas, tipos de atividades físicas e exercícios que vão trabalhar a força da criança. Mas aí o que a gente precisa levar em consideração? Trabalhar com cargas moderadas, respeitando a individualidade biológica daquela criança. Porque é assim, o que é pesado para mim pode ser ou não pesado para aquela criança, dependendo da idade. Eu preciso trabalhar mais repetições. Por quê? Porque eu preciso fazer aquela criança cansar também e gastar toda a energia que ela tem. E aí, pensando nisso, os exercícios de força, eles vão ajudar a melhorar a quantidade de massa muscular e a mineração óssea. Então, eu já vou estar prevenindo futuras lesões dessa criança. De mesma forma, exercícios de flexibilidade. É preciso ter muito cuidado, justamente para não cair na monotonia e não fazer com que a criança desista desse programa de exercícios. Então, trabalhar ali exercícios de flexibilidade, alongando para um lado, alongando para o outro, com uma música, ali fazendo 10, 15, 20 segundos, estendendo cada parte ali, alongando cada parte, é uma coisa divertida, e aí pode fazer junto com a criança também. E aí a gente precisa pensar que, quando a gente vai trabalhar esses exercícios, nós precisamos pensar nos princípios do treinamento físico, os princípios que regem o treinamento físico, tanto para adultos quanto para crianças. Bom, e que princípios são esses? Primeiro, é o princípio da individualidade biológica. Eu preciso lembrar que cada ser humano é único, que cada criança é única, e que a resposta dessas crianças ao exercício, aos estímulos que vão ser dados, vão ser diferentes. Mesmo que eu trabalhe a mesma quantidade de exercícios dentro da mesma intensidade, eu vou ter respostas individuais de cada um deles. E aí, por conta disso, quando eu vou aplicar os exercícios, eu preciso pensar no segundo princípio aí, que é o princípio da especificidade. O que eu quero gerar nessa criança? Que respostas eu espero que ela me dê? Eu preciso ser específico. Eu quero trabalhar coordenação motora, eu quero trabalhar lateralidade, eu quero trabalhar força, flexibilidade, agilidade. O que é que eu quero trabalhar nessa criança? Eu preciso pensar isso com muita calma e com muito carinho. O princípio da continuidade. Eu preciso trabalhar de forma contínua com essa criança, desenvolvendo ao longo de ciclos, de pequenos ciclos, as habilidades que eu quero que ela desenvolva. Então, se eu quero desenvolver na criança força, como é que eu vou começar? Que idade essa criança tem? Eu preciso saber de várias coisas para poder organizar esse programa. E aí eu preciso dar continuidade, eu preciso pensar, inclusive, em que tempo eu vou levar para desenvolver a força dessa criança a partir do momento em que eu peguei ali aquela criança crua, uma criança que não se movimenta, que não se exercita, mas eu quero que ela desenvolva força. Então, o princípio da continuidade, ele vai me ajudar
nessa perspectiva. O outro princípio é o princípio da adaptação. O que que eu posso fazer para que hajam respostas adaptativas dessa criança, para que ela consiga gerar força, e aí eu possa pensar em outros atributos também, que também eu posso trabalhar em conjunto. Eu posso desenvolver nessa criança força e querer que ela também desenvolva resistência. Eu posso trabalhar força, resistência e querer que ela desenvolva flexibilidade. E tudo isso é importante fazer com que o programa seja adaptado a ela, adaptado continuamente. O princípio da sobrecarga. E aí a gente entra numa coisa ali que acaba não sendo tanto consenso, né? Algumas pessoas acreditam que crianças não podem trabalhar com sobrecarga. Mas nós vamos pensar o que é sobrecarga. Sobrecarga é qualquer força gerada. Então, se eu estou ali com aquela criança brincando e preciso que ela chute uma bola, ela vai gerar força. Aquela bola também vai ser uma sobrecarga. Então, eu preciso ter cuidado em adaptar esta carga, esta sobrecarga, à realidade da minha criança, porque eu vou respeitar lá no início o princípio da individualidade biológica. E também vou precisar trabalhar com duas forças que são inversamente proporcionais, que é o volume e a intensidade. Então, quanto maior o meu volume de treino, menor é a minha intensidade. Quanto maior a minha intensidade, menor é o meu volume de treino. E aí eu vou trabalhar isso de forma a não prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E aí, seguindo todos esses conceitos, seguindo todos esses preceitos, a gente chega dentro de um ponto crucial do que a gente veio falar hoje, que são os benefícios do exercício físico ou da atividade física. E se a gente for pensar, a gente pode separar ali em algumas faixas etárias. Eu usei como base para a nossa conversa hoje aqui, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o guia de atividade física para a população brasileira que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde. E ele traz ali recomendações muito importantes para crianças, para adolescentes, adultos e idosos e para gestantes e pessoas portadoras de deficiências. Então, para crianças até 5 anos de idade, o exercício ele auxilia no controle do peso e aí ele ajuda a diminuir os riscos de obesidade. Por quê? Porque a criança se mantém ativa. Se mantendo ativa, ela gasta muito mais energia. Ele melhora o sono. A criança está cansada, ela vai querer dormir. Dormindo bem, ela acorda revigorada. Acordando revigorada, ela vai querer continuar mantendo aquela sessão de exercícios, ela vai continuar querendo se movimentar, e isso vai melhorar também a coordenação motora dela. Então, pensa só que ali de início já tem um monte de benefícios que o exercício ele pode proporcionar. Ele melhora também as funções cognitivas e a prontidão da criança para o aprendizado. Ele estimula a neurogênese, como eu já falei anteriormente, e aí ele coloca a criança num estado de alerta para novos aprendizados. A criança começa a pensar um pouquinho mais. Ele ajuda na integração e no desenvolvimento de habilidades psicológicas, né? Porque a criança começa a pensar, e de habilidades sociais, porque é o momento de interação da criança com outras crianças. Brincadeiras como brincadeira de roda, amarelinha, futebol, são brincadeiras pega-pega, que exigem contato com outras crianças, são fundamentais. Por quê? Porque elas trabalham regras e elas ajudam na sociabilidade daquela criança. E aí ele vai contribuir para o crescimento saudável dos músculos e dos ossos da criança, fortalecendo os músculos, aumentando a massa muscular, fortalecendo os ossos e melhorando a mineração óssea dessa criança. E aí ele vai melhorar também a saúde do coração e toda a condição física daquela criança. Então pensa só, brincando ou se exercitando, a criança já tem um monte de benefícios ali. Para crianças a partir de 6 anos, o exercício ele vai promover o desenvolvimento humano,
o bem-estar, ele vai ajudar a desfrutar de uma vida plena e com mais qualidade. Por quê? Porque o exercício ele é continuidade. Se até lá nos 5 anos a gente tinha todos aqueles benefícios, quando a gente continua proporcionando para essa criança momentos de interação, momentos de exercício, de atividade física, a gente continua complementando e desenvolvendo essa criança. E aí a sensação que ela vai ter é uma sensação de prazer, de bem-estar, de plenitude. Vai melhorar as habilidades de socialização dessa criança. A criança, socialmente, dentro de algumas brincadeiras que tem ali regras, ela vai aprender a conviver em sociedade. Melhora a saúde do coração e a condição física dessa criança. Desenvolve habilidades motoras, como correr, saltar, arremessar, empurrar, puxar, bater. As habilidades motoras básicas, elas vão ser desenvolvidas logo nos primeiros anos de idade. Ele melhora o humor e reduz a sensação do estresse e os sintomas de ansiedade e depressão. Por quê? Por conta dos neurônios, por conta dos hormônios, né, que são liberados ali durante o exercício, por conta da endorfina e tudo mais. E ele ajuda a melhorar o desempenho escolar dessa criança. Criança que se exercita rende melhor em casa e na escola. Ele auxilia no controle do peso adequado e na diminuição dos riscos de obesidade e de doenças metabólicas. E aí ele também ajuda na adoção de uma vida saudável, na melhora da alimentação, na busca por um corpo melhor. Ele vai trabalhar um monte de outros focos que vão ser cruciais para a vida da criança e também para que ele se torne um adulto saudável. E aí, quais são as recomendações? Bom, para crianças de até 1 ano, a gente precisa trabalhar atividades que sejam de pelo menos 30 minutos. Como a criança ainda está muito pequena, essas atividades, sobretudo, elas precisam ser de barriga para baixo, né, na posição de bruços. Então, eu posso brincar de nadar com essa criança, eu posso tentar fazer ela engatinhar, eu posso fazer com que ela gaste energia. E aí, o que é importante? É que esses 30 minutos, eles não precisam ser contínuos. Eu posso dividir ao longo do dia esses 30 minutos de exercício, de atividade física com essa criança. E aí uma atividade que vai ser muito legal, e que até cria um vínculo maior entre a mãe e o bebê, seria a natação. E tem condições, a criança se desenvolve muito melhor quando ela pratica alguma atividade física. As crianças que têm entre 1 e 2 anos, é recomendado que elas façam pelo menos 3 horas por dia de atividade física, de qualquer intensidade. E aí, essas 3 horas, elas podem ser distribuídas ao longo do dia. Então, a criança pode brincar, correr, pular, jogar, escalar, fazer qualquer atividade que vai gastar a energia dela numa intensidade um pouquinho maior, distribuindo isso ao longo do tempo em 3 horas. E aí, crianças que têm de 3 a 5 anos, elas têm que ter pelo menos 3 horas dessas atividades físicas, tá? Em qualquer intensidade. Mas elas precisam de pelo menos 1 hora de atividades em intensidade moderada ou vigorosa, que são intensidades um pouquinho mais altas. Por quê? Porque de 3 a 5 anos a criança já tem um pouco mais de energia para gastar. E aí é importante que a gente aproveite esse momento também. Bom, aqui eu tenho mais ou menos explicando o que seria cada uma dessas recomendações. O que seria uma atividade leve, né? Dentro de uma escala de 1 a 4, eu consigo praticar a minha atividade, eu consigo conversar tranquilamente, eu consigo me movimentar, eu consigo cantar enquanto pratico essa minha atividade física. Ela é uma atividade leve. Por quê? Porque ela não está me causando esforço.
Uma atividade moderada, ela exige um pouquinho mais de esforço. E eu vou estar ali entre o 5 e o 6, eu vou cansar um pouquinho, eu vou conversar com um pouquinho de dificuldade, eu vou me movimentar, mas eu não vou conseguir cantar tão bem, eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Já uma atividade vigorosa, ela vai exigir um esforço muito alto, né? Eu vou me movimentar muito rápido, meus batimentos eles vão acelerar, e se eu for classificar numa escala de 0 a 10, a minha percepção de esforço ela vai estar bem alta, ela vai estar ali entre 7 e 8. Então, em uma atividade vigorosa, dificilmente eu vou conseguir cantar, conversar enquanto eu estou praticando aquela atividade. E essas são as diferenças ali entre os níveis de atividade física. E aí, como eu já falei para vocês anteriormente, né, a gente tem aí o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, e que eu acho super importante combiná-lo com as dicas do Guia Alimentar para a População Brasileira. São dois guias assim maravilhosos que vieram para enriquecer o campo da saúde, com certeza, porque eles conseguem trazer de maneira mais simples, mais e chegar na população de forma mais leve, mais tranquila, com menos informações mais burocráticas, mas eles trazem os conteúdos científicos de verdade para as pessoas entenderem. E aí, esse guia, ele foi lançado em julho de 2021, ali no ápice da pandemia, quando estava todo mundo sofrendo com a saúde mental, mas sabendo que o exercício físico ele era uma forma de liberdade naquele momento. E aí o Ministério da Saúde acertou demais na hora de liberar esse guia, né? E esse guia, ele é um instrumento rico, ele tem muitas informações. E ele levou mais de um ano para ele ser produzido. E aí ele contou com a participação de profissionais de educação física que trabalhavam com o exercício físico ali e que entendiam da realidade. Então, tinham profissionais que trabalhavam estritamente com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos, com gestantes. E eles trouxeram ali toda a sua gama de conhecimento baseado nas recomendações da OMS, e aí ele apresenta para a gente essas informações. E aí ele vai trabalhando por idades, né? Crianças de 0 até 2 anos, crianças de 3 a 5 anos. Então ele trabalha com várias faixas etárias. E ele é de fundamental importância para o professor de educação física, para quem trabalha com recreação, para quem trabalha diretamente com o público que pratica qualquer atividade física. E aí, as recomendações desse guia, elas seguem, como eu já falei, a recomendação da OMS, né, que dizem que crianças e adolescentes precisam praticar, em média, 60 minutos de atividade física por dia. Essas atividades, elas devem ser de intensidade moderada a vigorosa e devem incluir ali, dependendo da idade, jogos, esportes, exercícios de deslocamento, atividades recreativas, a educação física escolar ou exercícios planejados e estruturados. E aí, na atualidade, a gente já vê com a crescente da obesidade, a gente já vê muitas crianças que já lá pelos 12, 13 anos já estão nas academias também. E aí a gente percebe o quão deficitário foi essa formação motora dessa criança, essa construção de repertório motor, quando ela chega lá na academia, que ela tem dificuldade de executar movimentos básicos, como, por exemplo, sentar, levantar e agachar. E aí a gente precisa ter isso muito bem pensado na hora de trabalhar com uma criança, né? Porque eu não posso jogar carga, eu não posso pular etapas que seriam essenciais para essa criança, mas eu também já esperaria que essa criança chegasse ali aos seus 12 anos com um repertório motor bem mais amplo do que as crianças têm chegado atualmente. Bom, além disso, é, é recomendado pelo guia que sejam praticadas atividades de fortalecimento muscular, né? Atividades de força, com uma intensidade ali boa, né? Pelo menos por 3 vezes na semana. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas o que é que eu vou trabalhar de força com essa criança?
Pensa só, eu preciso adequar as atividades de acordo com a idade e de acordo com o crescimento da minha criança. E essas atividades elas devem ser realizadas com segurança e sob a supervisão. E aí é tão legal que atualmente tem crescido muito o número de personal kids, que são professores de educação física que trabalham diretamente com crianças, que têm uma formação mais lúdica, que trabalham com recreação, com exercícios de forma mais divertida. Isso é essencial. É fundamental, inclusive, que essas crianças elas consigam se divertir durante o momento em que elas estão se exercitando. Porque o exercício ele precisa ser algo prazeroso, uma experiência duradoura, uma experiência legal para essa criança. Se vocês olharem aí, eu trouxe algumas recomendações, tá? Que recomendações são essas? Bom, a primeira recomendação aqui, ela me mostra para crianças de 3 a 5 anos de idade que brincadeiras eu posso trabalhar com essa criança, que atividades eu posso trabalhar com essa criança. Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar uma corrida no saco, um pular corda, uma dança livre, uma brincadeira, uma roda, uma cantiga de roda. Eu posso trabalhar equilíbrios, eu posso ensinar aquela criança a tentar andar em linha reta para desenvolver algumas habilidades de coordenação motora também. Eu posso brincar de imitar, né? Mímica. Então, são brincadeiras ali que são saudáveis e que vão fazer minha criança gastar energia de qualquer jeito. É, a partir dos 6 anos, eu já consigo levar essa criança a praticar jogos coletivos, como o futebol, o vôlei, o basquete, o handebol, a natação. Essa criança já pode patinar, já pode brincar com jogos de tabuleiro, para trabalhar o raciocínio lógico dela. E aí, a partir dos 9 anos, eu já posso fazer tudo isso que eu falei anteriormente, e aí eu já posso levar essa criança a praticar exercícios de forma mais lapidada. Eu já posso, inclusive, trabalhar com ele pensando em ser um atleta de alto rendimento. Eu já posso trabalhar o atletismo, eu já posso trabalhar a ginástica, eu posso trabalhar artes marciais, eu posso trabalhar tipos de dança que envolvam muitas pessoas, eu posso trabalhar com patinação. Então, o meu repertório ali, ele já aumenta consideravelmente. E aí, quais são as recomendações que eu posso dar aos pais dessas crianças, né? Aos pais, aos professores. Eu posso recomendar, por exemplo, que incentivem as crianças a fazerem um aquecimento adequado antes de iniciar qualquer atividade física. Por quê? Porque isso vai ajudar e vai preparar o músculo daquela criança e as articulações dela. Então, isso vai me reduzir ali o risco dessa criança se lesionar. O alongamento ele também vai ser fundamental nessa fase. Eu preciso de supervisão adequada. Eu preciso me certificar que essa criança está sendo atendida por alguém que está preparado, que está habilitado e que tem uma gama de conhecimentos voltados para o público infantil. Eu preciso escolher atividades adequadas, né? Atividades que sejam apropriadas para a idade daquela criança. Eu preciso ter muito cuidado com a hidratação. Sobretudo nos dias muito quentes, eu preciso fazer com que aquela criança beba bastante líquido. Por quê? Porque eu preciso evitar que aquela criança desidrate. Eu preciso monitorar a intensidade e a duração dessas atividades. Eu preciso me certificar de que ela não seja tão pesada, mas que ela também não seja tão leve, para que isso não prejudique o crescimento e nem se torne algo chato para a criança. Eu preciso também incentivar as crianças
a experimentarem diferentes tipos de exercício, a interagir com diferentes pessoas, a vivenciar outras experiências dentro do exercício, para que ele não se torne desgastante, para que ele não se torne monótono. Eu preciso ainda adaptar as atividades de acordo com as habilidades e interesses individuais de cada uma das crianças que eu estou atendendo. Né? Se eu estou trabalhando com uma criança que gosta de jogar futebol, eu vou jogar xadrez com aquela criança? Não, eu vou trabalhar e tentar desenvolver as habilidades dela para o futebol, com gestos motores utilizados dentro do futebol, para fazer com que aquela criança se desenvolva. Eu também preciso pensar em me certificar de que, se o exercício ele vai oferecer possibilidade de queda, possibilidade de tombar, de correr, eu preciso pensar, essa criança está usando o equipamento correto? Ela está utilizando o capacete? Ela está utilizando o tênis? O que é que ela está utilizando ali que vai ajudá-la? Eu preciso pensar em tudo isso. É de suma importância, inclusive. E aí, o jogo e a diversão, eles são elementos essenciais e eles incentivam a criança a desenvolver a atividade física. E pensa só, um jogo, ele vai trabalhar com a criança. Motivação. A criança gosta de brincar, a criança gosta de competir, então ela vai ser motivada a brincar naquele jogo, porque ela vai querer ganhar. Aprendizado. O jogo ele traz aprendizado para a vida daquela criança. A criança aprende regras, aprende gestos motores, aprende informações que talvez ela não tivesse acesso se não fosse por meio daquele jogo. Saúde física. A criança ganha massa muscular, a criança melhora a mineração óssea, a criança tem um crescimento mais saudável, a criança evita lesões. Criatividade. O jogo, por si só, ele já é um momento de criatividade, mas aí as crianças elas tendem a inventar muito mais coisas, a florear muito mais aquele jogo. Então, a criatividade delas é aflorada nesse momento. Imaginação. As crianças gostam de se imaginar, sobretudo em jogos ou atividades em que elas precisam brincar de ser outras pessoas. Eu estou ali no futebol, mas eu sou o Neymar, eu sou o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque as crianças elas se espelham também nos adultos. E aí, se eu estou jogando futebol, eu vou querer ser igual aquele jogador famoso. Saúde mental. Sobretudo na pandemia, a gente percebeu como que o exercício, e aí eu trago o exercício para a forma de jogo, já que eu estou falando de criança, ele foi fundamental para a nossa saúde mental. A mesma coisa criança. Criança passa por momentos de estresse, por momentos de ansiedade, de depressão, às vezes tem aquela provinha, ou tem alguma coisa ali que está atormentando aquela criança, e a criança às vezes não fala, mas por meio do jogo ela consegue espairecer um pouquinho mais a mente. E o jogo se torna fundamental para ela. Socialização e responsabilidade. São dois outros atributos que o jogo é muito importante. Por quê? A criança ela cria um senso de responsabilidade a partir do momento em que ela começa a conviver com regras. A criança está convivendo com regras, a criança está criando momentos de aprendizagem, ela está se responsabilizando por tudo que pode acontecer a partir daquele momento, com algo que ela faça que vá contra as regras que foram estabelecidas naquele jogo e pode fazer com que ela saia da brincadeira. Então, ela vai ter a responsabilidade de não errar para não sair da brincadeira. A socialização. Diante de tudo isso que a gente viu, a socialização ela vai ser importante para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque ela vai interagir com muitas outras crianças. E essa interação ela vai ser muito benéfica para essas crianças, sem dúvida. E aí o jogo e a diversão, eles são importantes. E eles tornam o exercício muito mais agradável. Eles contribuem para o desenvolvimento físico, mental, cognitivo e social dessas crianças.
Então, a criança que brinca, a criança que joga, ela consegue se desenvolver melhor, ela vai melhor na escola, ela tem uma saúde mental, mas ela, ela consegue ter menos ansiedade, menos depressão, menos estresse. Por quê? Porque ela consegue extravasar tudo aquilo. E aí, quais são as recomendações para as crianças evitarem? Bom, é preciso que elas evitem qualquer tipo de comportamento sedentário. Sempre que possível, nós, os adultos, precisamos reduzir o tempo em que essa criança permanece sentado, deitado, assistindo televisão, usando o celular, no computador, jogando. Por quê? Porque a gente precisa fazer elas se movimentarem. Porque pequenos movimentos, pequenas atitudes, elas vão sempre diminuir o comportamento sedentário. E aí a gente precisa criar uma rotina. Por quê? Porque com o tempo, organizando aquela rotina de agora você vai para a escola, agora você vai fazer isso, agora você vai almoçar, agora você vai estudar, agora você vai brincar, agora você vai relaxar, agora você vai assistir televisão, agora você vai correr, agora você vai comer, agora você vai dormir. Então, eu preciso organizar o dia a dia daquela criança para ela ter responsabilidades e para ela entender que o tempo dela precisa ser gasto de uma forma correta. E principalmente para que ela não fique uma criança sedentária. E quais são as recomendações para os pais? Incentive a criança a sempre permanecer ativa. Faça de tudo para que aquela criança não crie comportamentos sedentários. E aí tenta limitar, paizinho, a permanência daquela criança na frente do computador, na frente do celular, assistindo televisão, jogando videogame, né? Fazendo coisas que não vão ser tão benéficas para a saúde física e mental daquela criança. E aí incentiva ali, né, a substituir aquele jogo de videogame em que ele está correndo no videogame por uma corrida de verdade. Incentiva ao momento em que ele está jogando um videogame de futebol, aí jogar futebol com os amigos. Isso é importante. Incentivar a criança a optar por jogos em que ela se movimente é muito melhor do que optar por jogos em que ela se mantém parada. E aí vocês podem me dizer, mas eu moro num condomínio, eu moro num apartamento, a minha criança não consegue ter esses momentos de lazer. Então, que tal a gente optar por jogos eletrônicos que tragam movimentos para essa criança? Jogos de dança, jogos em que essa criança possa exercitar comportamentos motores. E aí eu preciso incentivar ele a se movimentar pelo menos uma horinha por dia. E aí, principalmente, se eu estou morando num lugar onde eu não tenho acesso a esse tipo de coisas, incentivar que na educação física escolar o meu filho tenha acesso a um repertório motor muito maior. E aí, como é que os professores podem auxiliar nisso? É sempre bom conversar com toda a comunidade escolar, desenvolver atividades que estimulem ali os estudantes a diminuírem o tempo deles de comportamento sedentário, fazer brincadeiras em que eles precisem correr, eles precisem pular, eles precisem chutar, eles precisem gastar energia e orientar. Sempre que você encontrar alguém, eu não conheço o guia, tá aqui, ó. Acho que é o guia, ele traz informações sobre isso, sobre aquilo, sobre como se exercitar, sobre o que fazer, e ele vai ser importante para a tua sala de aula também. Então, é sempre importante prestar atenção nesses pequenos detalhes. E aí, a gente tem, né, como sugestão de atividades lúdicas, pensando nas valências físicas. E o que são as valências físicas? As valências físicas, elas são as habilidades físicas e motoras que elas vão ser desenvolvidas por essas crianças, né? Pelas crianças e pelos adultos. Eu, por exemplo, quero desenvolver força.
O que é força? Força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. E aí, essa força ela vai ser contramuscular, né? Por meio de ações musculares. E aí, com o que eu posso trabalhar, por exemplo, atividades que exerçam força? Um cabo de guerra, uma corrida de estafetas, coisas que vão fazer com que essa criança exercite um pouquinho o músculo e façam força entre si. Com o cabo de guerra, por exemplo, a criança ela vai estar trocando forças umas com as outras. A resistência, que é a capacidade de sustentar uma carga de atividade o mais tempo possível sem fadiga. Como é que a criança vai treinar a resistência? Uma corrida, com uma brincadeira, por exemplo, que é de estátua. Elas têm que ficar muito tempo parada em uma posição. Então, isso vai treinar resistência delas. Eu preciso também estar ciente de que outras valências, como equilíbrio, lateralidade, coordenação motora, força, resistência, equilíbrio, lateralidade, coordenação motora, resistência, velocidade. Tudo isso eu posso trabalhar dentro de um programa de exercícios físicos. Se vocês prestarem atenção aqui, a gente tem várias atividades e cada uma delas está tendo gasto energético de algum jeito. Eu tenho ali um cabo de guerra, eu tenho as crianças brincando de futebol, crianças correndo, brincando de pega-pega, bandeirinha, bambolê. São atividades que vão ter um gasto energético e que vão trabalhar todas as valências físicas que essa criança necessita. E aí, o exercício, ele pode ajudar as crianças a desenvolverem as habilidades, essas habilidades motoras, como equilíbrio, coordenação, e aí ele vai contribuir para um crescimento saudável dessa criança. A criança cresce melhor, responde melhor aos estímulos. Ao se exercitarem, as crianças elas liberam energia, elas reduzem o estresse, elas melhoram o humor, elas têm uma sensação de bem-estar muito grande se comparada com aquelas crianças que não se exercitam. O exercício físico regular nas crianças, ele fortalece o sistema imunológico, ele ajuda a prevenir doenças e infecções. E aí, como que eu vou fazer isso? Com brincadeiras ativas, exercícios ao ar livre, que podem estimular ali a criatividade, a imaginação, o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. O exercício ele promove também a interação social entre essas crianças. Ali vão criando-se vínculos afetivos, amizades. Eu vou desenvolvendo as habilidades sociais dessa criança. E aí, crianças que se exercitam têm uma autoestima muito melhor, elas confiam em si mesmo, elas têm um desenvolvimento emocional muito mais saudável. E é importante fortalecer isso para a criança. O exercício físico, ele é uma forma divertida de ensinar as crianças sobre a importância de cuidá-las do seu próprio corpo e da sua saúde. Bom, essas são as minhas referências, tá? Gostaria muito de agradecer a todos que ficaram até aqui agora para me assistir. É de fundamental importância debater esses assuntos, sobretudo falando de atividade física e de exercício físico para crianças, que é um público que às vezes é muito negligenciado. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que brincar é a essência da infância. É onde a diversão e o movimento se encontram. Ao brincar e se manter ativo, você está construindo as bases para se tornar um adulto saudável e cheio de vitalidade. Então é isso. Obrigado.